Fala galerinha, tudo beleza, tudo show de bola, meu povo. Vamos falar de um tema importantíssimo, que é o tema computação em nuvem ou cloud computing, né? Cloud computing, computação em nuvens. O que é isso, professor? Computação em nuvem, né? É um tema bem cobrado, tá? Quando ele está no edital, é um tema bastante cobrado nas provas. Então vamos prestar atenção. E também é um tema que ele tem um excelente custo-benefício, porque ele não é um tema tão grande não, tá? Tão grande não. Tem algumas coisas que são repetidamente cobradas. E é isso que a gente vai ver aqui, tá? Então olha só, computação em nuvem, né? Um termo assim bem filosófico, até se a gente for avaliar, meu povo, é o seguinte: você, para usar um sistema computacional, você tem várias possibilidades, né? Você pode pegar o seu computador, acessar as informações, instalar os aplicativos que você vai utilizar e fazer o seu trabalho cotidiano e fazer o seu uso ali dos seus processamentos de dados, tá? Isso é uma possibilidade. Então, por exemplo, se você precisar de mais espaço, você vai lá e troca o seu HD, você vai lá e aumenta o seu HD. Se você precisar de mais poder de processamento, você troca, bota mais memória, bota mais processador, etc. Você pode ter essa possibilidade. Só que isso aqui, você tem uma série de implicações, né? Você tem que estar se preocupando em ficar comprando, fazendo upgrade de máquina, etc. Então isso aqui foi o comum durante muito tempo. Hoje a gente tem uma nova arquitetura, digamos assim, que nos permite fazer ampliação do uso de serviços sem ter que se preocupar com esse upgrade de forma física. E aí nós vamos falar um pouquinho sobre como que funciona então a questão aí da computação em nuvem, tá, meu povo? O que é a computação em nuvem? O que é o cloud computing? Seguinte, muito importante saber o conceito e saber as características da computação em nuvem. Porque isso aqui é muito cobrado em prova. Então, olha só, computação em nuvem, cloud computing, é um modelo que permite um acesso via rede a recursos de computação configuráveis. Que recursos são esses? Redes, servidores, armazenamento de dados, aplicações e serviços em geral. Então vamos destrinchar esse conceito aqui, que ele traz várias características importantes. É um modelo que permite acesso via rede. Então o acesso é via internet. Você acessa recursos que são disponibilizados via internet. Ou seja, esses recursos, eles não estão na sua máquina física. Eles não estão diretamente no seu computador, diretamente no seu dispositivo. Eles estão na rede. E você acessa eles então via internet. E esse acesso, ele tem algumas características interessantes. Ele é onipresente. Onipresente, né, professor? Será que ele é Deus? Então, o que é onipresente? Onipresente é que você pode acessar de qualquer lugar. Então, você pode acessar do conforto do seu lar, você pode acessar da rua, através do seu smartphone, você pode acessar de uma montanha que tem acesso à internet. Aquele recurso. Ele não precisa estar ali fisicamente disponibilizado. O acesso de forma conveniente e sob demanda. Você só vai acessar ou só vai adquirir recursos aquilo que você precisar. Você não vai, por exemplo, né, precisar ampliar um HD completo se você precisar só de um pouquinho mais de espaço de armazenamento. Então você vai isso sobre demanda também, né? Então essa computação em nuvem, nós vamos utilizar uma infraestrutura toda na rede, né, com computadores que estão interligados, que são compartilhados, e essa estrutura vai permitir que você, usuário, consiga acessar esses recursos, baseando-se nessas características, de qualquer lugar, de forma conveniente e sob demanda, né? Então, vários recursos. Eu quero armazenar meus dados, mas eu não quero armazenar fisicamente no meu computador. Então você armazena na nuvem. Ora, eu quero acessar uma aplicação, eu quero fazer uma edição de textos, mas eu não quero acessar, eu não quero instalar um aplicativo no meu computador. Eu quero fazer a edição via rede, direto na internet. Você tem serviço de nuvem que provê isso também. Tá? Então você, usuário, através de serviço de nuvem, você consegue acessar esses serviços aí por meio da internet, sem ter que instalar nada no seu computador. Ou pelo menos não um aplicativo completo. Sem ter que
gastar, né, a capacidade do seu equipamento. Tá? Isso tudo de maneira online. Isso de maneira online, né? Óbvio que acaba também, né, que se é online, precisa ter conexão. Precisa ter conexão com a rede, precisa ter conexão com a internet. E de onde é que vem esse termo nuvem, professor? Na verdade, pessoal, nuvem é uma referência à própria internet. Seria uma representação mais conceitual, mais genérica. Onde é que está? Onde é que estão os dados? Estão aí, estão na nuvem. Estão na nuvem, né? Estão na internet. Ninguém sabe onde é exatamente que estão. Ninguém sabe onde é exatamente que estão. Você traz uma abstração. O usuário, você usuário que acessa um serviço de nuvem, você não sabe onde é que estão os dados. Você não sabe se está no Brasil, se está nos Estados Unidos, se está no Japão, no Catar. Você não sabe onde é que está os dados que você está acessando. Você não sabe nem mesmo como é que a infraestrutura que te fornece aqueles dados é formada. Você não precisa saber se é um servidor só, se são servidores interligados, compartilhados. Você não precisa saber nada disso. Você só quer acessar os dados ou serviços. Então essa é a característica dessa abstração, né? Então nós dizemos que como você não sabe e nem quer saber, o serviço de nuvem ele disponibiliza dados de maneira transparente para o usuário. Né? De maneira transparente para o usuário, porque você não precisa se preocupar com esses detalhes específicos de onde, como os dados são armazenados e fornecidos. Você não tem essa preocupação aí não, tá? Beleza? Como eu falei para vocês, né, e aí a gente vai destrinchar alguma dessas características, a computação em nuvem, ela tem a característica da onipresença, né? Aquela, será que a nuvem é Deus? Ela tem a ver, né? Ela está na nuvem, Deus, beleza? You are here, você está aqui, você está aqui, você está aqui. Ou seja, de qualquer lugar que você tiver, seja no seu computador, seja no seu smartphone, seja num computador de terceiro, você vai conseguir acessar o serviço de nuvem. Você não precisa nem mesmo estar num determinado lugar em específico, né? Você pode acessar de qualquer lugar. E também é sob demanda. Por quê? Porque você pode acessar os serviços conforme a sua demanda. Como assim, professor? Pode ser, né? Pode ser que você precise lá armazenar uma quantidade de arquivos. Então vamos supor que você contratou um serviço de armazenamento de dados. A exemplo do Dropbox, do Google Drive. Então você vai armazenar lá 2 GB de dados. Beleza, tem um plano lá de 2 GB. Se você precisar de mais espaço de armazenamento, simplesmente você vai poder, né, contratar um serviço maior. Sem ter que na sua máquina fazer nada de configuração. Sem ter que na sua máquina comprar um espaço de armazenamento externo ou um espaço de armazenamento interno maior, um HD maior. Não. Conforme o seu consumo, conforme a sua demanda, você vai tendo um aumento da disponibilidade do serviço ou até mesmo uma redução. É contratado, o serviço ele é contratado e pago, né, com base na demanda do usuário. Então, quando você contrata lá um plano do Google Drive, você vai ter vários planos. Tem o plano 2 GB, 20 GB, 100 GB, 1 TB. E aí você vai ampliando ou reduzindo conforme a sua demanda. Beleza? Outra característica muito importante, pessoal, muito importante da computação em nuvem é que os recursos que estão ali disponíveis na nuvem, né, eles podem ser compartilhados por vários usuários ao mesmo tempo. E aí, para isso, nós temos o termo multi-tenant. Fica ligado nesse termo porque ele já foi cobrado em prova. Característica aí da nuvem, que é multi-tenant. O que é isso? Vários clientes, ao mesmo tempo, podem acessar aqueles recursos. Podem ser atendidos ao mesmo tempo por aquela aplicação. Então, olha, quando você tem um single tenant, você teria cada cliente acessa e ele vai só acessar aqui o banco de dados. O outro cliente da mesma coisa, ou seja, são acessos individuais, não compartilhados. Quando você tem um sistema de multi-tenant, que é o trazido na nuvem, na computação em nuvem, vários usuários vão poder acessar uma mesma aplicação e essa aplicação vai direcionar o acesso ou o serviço conforme, né, aquilo que for necessário, aquilo que for pedido por cada usuário. Então o termo multi-tenant, embora seja um termo que possa te assustar, ele é bem simples de entender. É basicamente o compartilhamento da aplicação para atender vários usuários em simultâneo. Vários usuários ao mesmo tempo. Bacana? Beleza? Show de bola?
Obviamente que nem tudo, né? Nem tudo são flores, nem tudo da computação em nuvem é só vantagem. Até aqui a gente viu várias vantagens da computação em nuvem, né, pessoal? Mas nós temos algumas desvantagens que podem aparecer em relação à computação em nuvem. Principalmente quando a gente está falando de questões de segurança da informação. Quando a informação está na sua máquina, você tem um controle maior, um controle direto daquelas informações. Quando está na nuvem, como a gente viu, tem a característica da transparência. Você nem mesmo sabe onde é que estão as informações. Então você não tem controle nenhum sobre os arquivos e dados que ficam ali armazenados. Então isso tem que ser muito bem tratado pelo servidor, né, do provedor de serviço de nuvem, para que não tenhamos ali, por exemplo, vazamento de informação, né, disponibilização de informação para pessoas não autorizadas. Mas existe essa preocupação de segurança quando a gente fala de computação em nuvem. E óbvio, a própria possibilidade, a própria necessidade de ter acesso à internet. Se você não tiver acesso à internet, você não consegue se comunicar ali com o serviço das nuvens, né? Os serviços que estão disponibilizados em nuvem. Então, é um requisito básico para acessar a nuvem é ter acesso à internet. Senão você pode ter ali uma indisponibilidade momentânea, né? Lógico que existem mecanismos para se trabalhar aí, existem mecanismos para se trabalhar essa indisponibilidade, como, por exemplo, trabalhar offline e depois sincronizar o serviço da nuvem. Você pode fazer isso também, mas é uma preocupação sim, é uma característica. É quando o arquivo está na sua máquina, você não precisa estar na internet para poder estar trabalhando nele. Quando está na nuvem, aí tem que estar, se você for trabalhar diretamente na nuvem, tem que ter acesso à internet. Beleza? Aí um exemplo que eu gosto de trazer em relação à computação em nuvem, meu povo, é o próprio Google Docs. Né? Como é que a gente geralmente trabalhava até então, normalmente? Você comprava lá o Office ou usava o BR Office, a LibreOffice da vida e fazia suas edições de texto, edição de planilha, apresentação de slides. Isso é o normal. Normalmente você baixava e instalava esses aplicativos para sua máquina e trabalhava ali de modo local, né? Agora você tem serviços que te fornecem isso sem você ter que instalar. Então, através de um navegador da internet, você entra lá no Google Docs e cria um documento de texto. Cria uma planilha. Cria uma apresentação de slides. E esse serviço, ele vai ser acessado simplesmente pela internet. Você não precisa armazenar as informações da sua máquina. Você não precisa nem instalar ferramentas. Você acessa o browser, Chrome, Firefox, Edge, e você já está ali com o serviço para poder usar. Você nem sabe onde é que esse documento está sendo salvo. Você tem ali uma pasta virtual, que são os seus arquivos, por exemplo, mas você não sabe se esse documento está salvo no Brasil, no Japão ou na Indonésia. Você não sabe. Está transparente. Você pode acessar de qualquer lugar que vai estar lá. Né? E outra, pessoal, esse documento pode ser facilmente compartilhado. Vários usuários, é a característica do multitenant, né? Vários usuários podem estar trabalhando em conjunto nesse documento de forma compartilhada, ferramenta colaborativa. Então você pode ter aqui, ó, o fulaninho e aí tem várias pessoas, inclusive eles podem estar trocando ideias, trocando chat, enquanto estão trabalhando naquele documento, né? Naquele documento ali. Beleza? Show de bola? Olha só, meu povo, olha só. Então, em resumo, isso é a computação em nuvem. É a possibilidade, né, de ter acesso a recursos. Quais recursos são esses? Redes, servidores, armazenamento, aplicações e serviços em geral, de forma online, através da internet, de forma que o usuário seja transparente para o usuário, ou seja, ele não sabe onde é que está os seus dados, onipresente, porque ele pode acessar de qualquer lugar, e sob demanda, porque acessa conforme a necessidade, tá? Isso aqui é de modo geral. Mas nós temos 5 características que a gente pode descrever ou considerar que são as características essenciais de um modelo de computação em nuvem. Primeira característica essencial é o autoatendimento, é o self-service, sob demanda. O usuário ele pode acessar os seus recursos, ele pode acessar os serviços sem uma interação humana com o provedor de serviço. Ele simplesmente contratou o serviço e ele não precisa estar comunicando com a pessoa do outro lado para usar, não. Ele pode simplesmente usar lá aquilo que ele quer.
aquilo que ele quer. Inclusive, eles podem personalizar, né, algumas características de acordo com cada usuário. Mas ele não precisa da interação humana. Então, o próprio usuário, com base no serviço que ele pagou, obviamente, né, ele vai tendo recursos disponíveis sem ter que ter um garçom, digamos assim. Ele mesmo vai utilizando os serviços que ele tem disponível. Amplo acesso através de rede, né, como a gente falou, tem que ter aí o acesso à internet, aí seja por meio de celular, por meio de notebook, computador, que a gente chama aí dos SIM clients, né, os clientes finos. Você tem a interface para comunicar através, geralmente, ali do browser, né, normalmente através do browser. Não tem o usuário, né, ele não tem que se preocupar. Ele não tem que se preocupar com o sistema operacional que aquela nuvem foi feita, com a linguagem de programação que o serviço foi programado, nada disso. Nem mesmo ele tem que mudar os dele. Nem mesmo tem que mudar o dele. Então, você do Linux pode acessar um serviço que foi feito para Windows, ou você do Windows acessa o contrário também. Você não precisa se preocupar com isso. Você tem ali um agrupamento ou pooling de recursos, ou seja, os recursos computacionais, sejam eles físicos ou virtuais, eles vão ser utilizados para atender a quantos usuários? Vários. Característica do multi-tenant, ou traduzindo, né? Não traduzir ali, mas é o multi-inquilino. Vários usuários acessando ao mesmo tempo. E esses recursos, eles vão sendo alocados e realocados de forma dinâmica, com base na própria demanda dos usuários. Presta bastante atenção na característica chamada elasticidade rápida. O que é a elasticidade rápida, professor, na computação em nuvem? A elasticidade rápida, meu povo, é você poder, de forma muito rápida, quase que automática, né, automagicamente, você poder ampliar o seu acesso. Vamos pensar no modelo de armazenamento que é o mais simples. Você contratou lá um modelo de 2 GB. Ou seja, um modelo grátis, por exemplo, oferece 2 GB. Ah, eu preciso de mais, vou contratar um de 20 GB. Rapidamente você vai ali, muda de plano, paga e tá lá. Você não precisa ir na loja, comprar um HD, instalar na sua máquina para poder ampliar o seu acesso. Ou então, um serviço, por exemplo, que tem algumas funcionalidades básicas, você não precisa comprar um novo software, instalar na máquina, configurar, não. Você basicamente muda de plano e aí você tem o acesso imediato àqueles recursos. De forma contrária também. Ah, professor, agora eu preciso de menos capacidade de armazenamento. Eu preciso de menos capacidade de processamento. Então você pode reduzir o seu serviço ali também, tá? De forma muito rápida. Para o usuário dá a impressão que não acaba nunca. Porque você pode simplesmente ir contratando mais serviço. Se você fosse colocar isso, né, num ambiente seu, aí às vezes você precisaria de dezenas de servidores para dar conta daquilo. Falando principalmente de organizações maiores, né? O usuário caseiro, ele não precisa de tanto recurso assim. E os serviços são mensuráveis. O sistema de nuvem eles vão controlando e otimizando o uso de recursos aí, através de capacidade de medição. Para saber, né, como melhor disponibilizar os serviços para os usuários. Beleza? Bacana? Então essas são as características essenciais da computação em nuvem. Agora, pessoal, tudo isso aqui que a gente está falando é muito importante. Mas dessa aula de computação em nuvem, talvez o tópico mais importante, aquele que é disparadamente mais cobrado em prova, são as categorias ou modelos de serviço de computação em nuvem. Categorias ou modelos de serviço de computação em nuvem. E é isso que a gente vai falar aqui agora. São 3 as principais categorias, os principais modelos de computação em nuvem. Existem outros, a gente vai ver alguns outros. Mas os 3 principais, os 3 primordiais, são o SAS, o PAS e o IaaS. É o software como serviço, é a plataforma como serviço e a infraestrutura como serviço. Vamos começar ali da base, da infraestrutura como serviço. E cada um desses modelos, eles oferecem um nível de terceirização maior ou menor para você, usuário. Vamos entender melhor como é que funciona isso daqui. Então olha lá, infraestrutura como serviço.
Na infraestrutura como serviço, galera, é a categoria mais básica da computação em nuvem. Basicamente aqui, você está delegando, você está contratando de um terceiro a infraestrutura de TI. Você está contratando um servidor, você está contratando uma máquina virtual, capacidade de armazenamento, infraestrutura de rede, sistema operacional. Então, basicamente, você está contratando a infraestrutura. Todo o restante ainda está por sua conta. Então, as aplicações você vai ainda ser responsável por desenvolver, ou contratar, ou instalar, ou configurar, etc. Mas o armazenamento, o acesso à rede, os servidores necessários, o sistema operacional, você delegou para um servidor de nuvem, para um provedor de nuvem. E aí você paga por isso, né? E aí a gente tem alguns exemplos de modelos IaaS. Google Drive, Dropbox, OneDrive e iCloud. Esses são os principais modelos aí, né, de computação em nuvem do tipo IaaS. Então, no IaaS, você delega as características mais próximas da máquina, digamos assim, né? Aquilo que seria mais físico aqui no mundo real. Máquina, servidor, acesso, armazenamento. Então, são essas características mais físicas, digamos assim, tá? Só que você pode ser, de repente, uma organização desenvolvedora de software. E aí, além dessa infraestrutura, você vai desenvolver software, você vai fornecer, por exemplo, esse software para outras pessoas. Além de querer não cuidar ou não ter que fazer toda essa gestão de forma física, além de contratar toda essa infraestrutura, você também pode querer contratar o ambiente de desenvolvimento de software. Pessoal, esses modelos são cumulativos. Então, tudo que está no IaaS também vai ter no PaaS, plataforma como serviço. Então, além de toda a infraestrutura, os desenvolvedores de software vão ter também um ambiente fornecido para que eles possam desenvolver, testar, fornecer e gerenciar aplicativos. Então, aqui os desenvolvedores vão ter como desenvolver rapidamente softwares sem ter que se preocupar com ferramenta, com gerenciamento de ferramenta, com configuração de ferramenta. Ou mesmo saber se dá para armazenar ou não, porque já está tudo incluso aí no modelo contratado de computação em nuvem. No modelo contratado de computação em nuvem. Então essa é a PaaS. Os dois principais exemplos, o Windows Azure e a Amazon Web Service, que é o AWS. E por fim, nós temos um terceiro nível, um terceiro modelo, que é o SaaS. Aqui é simplesmente liberdade total para o usuário, digamos assim, né? Ou preocupação mínima para o usuário. Por quê? Porque agora o próprio aplicativo já é fornecido diretamente para o usuário. Então aqui, o usuário não está preocupado em desenvolver e não está preocupado com a infraestrutura subjacente. Ele simplesmente vai receber o serviço e usar. Ele simplesmente vai receber a aplicação e usar. Sob demanda através da internet. Normalmente, ele assina um serviço. E aí nós temos exemplos aqui do Google Docs, do Office 365. Então ele assina esse serviço e ele recebe aquilo ali. Recebe aquele software. A gente deu lá o exemplo do Google Docs. Então, simplesmente ele vai entrar e vai editar o documento dele. Ele não está preocupado com a infraestrutura subjacente, onde é que está armazenando aquele dado, qual o sistema operacional que está rodando. Ele não está preocupado com quem desenvolveu, como desenvolveu, qual que foi a linguagem, qual que foi a ferramenta utilizada. Ele está preocupado em quê? Em simplesmente usar. Então, nós usuários comuns, nós usamos aqui normalmente, né, o SaaS, a gente não contrata. Ou, no máximo, a gente contrata um IaaS se for para a capacidade de armazenamento, né? Mas, lógico, dependendo da organização, dependendo da necessidade dela, ela vai contratar um ou outro. Lembrando que quando você contrata um maior, no caso aqui do SaaS, você também contrata o menor, né? Você também contrata o menor. No caso do PaaS e do SaaS, aí não necessariamente, tá? Porque quando você contrata um software como serviço, não necessariamente você contrata a plataforma de desenvolvimento. São meio que objetivos diferentes. Nós vamos ver isso aqui daqui a pouquinho nos papéis envolvidos nesses modelos. Mas só para finalizar, então, isso aqui é muito importante. Então presta atenção nisso daqui. É muito importante. Vou até colocar
maior na tela para vocês. Diferencie, saibam diferenciar as categorias ou modelo de nuvem. Nós temos o IaaS, o PaaS e o SaaS. No IaaS é infraestrutura como serviço, você aluga, né? Você contrata infraestrutura de TI. Servidor, armazenamento, rede. Exemplo, Google Drive, Dropbox, OneDrive, iCloud. No PaaS você contrata a plataforma como serviço para desenvolvimento de software, Windows Azure e AWS. E no SaaS você contrata o próprio software, o próprio serviço direto, o próprio aplicativo para já usar. Google Docs, Office 365 são exemplos. Aqui são alguns exemplos, lógico que existem centenas de outros. Mas o que eu ia mostrar para vocês? Ó, os papéis envolvidos nesses modelos. Pessoal, nós temos 3 papéis relevantes quando a gente fala de computação em nuvem. 3 papéis relevantes. O provedor de nuvem, o consumidor ou usuário final e o desenvolvedor de software. Esses 3 papéis, eles são relacionados aos modelos, às categorias aí de computação em nuvem. O provedor, ele é sempre o fornecedor de serviço. Ele é sempre o fornecedor do modelo de nuvem. Ele vai fornecer um IaaS, um PaaS ou um SaaS. Ele que vai disponibilizar toda a estrutura daquela solução de nuvem, deixando tudo disponível ou para o usuário final, para o consumidor, ou para o desenvolvedor. Né? O desenvolvedor e o usuário não vão ter responsabilidade sobre aquilo que está sendo fornecido, vão simplesmente usar. Beleza. O provedor, então, atua nos 3 modelos. O desenvolvedor é aquele cara que vai consumir, né, ou aquele cara ou aquela empresa que vai consumir o IaaS ou o PaaS. Ou seja, ou ele vai consumir só a infraestrutura, ou ele já vai consumir a plataforma de desenvolvimento. E é com base nisso daqui que ele vai fornecer o quê? Softwares para o cliente, para o usuário final conseguir usar através do SaaS. Então entenderam que legal essa estrutura aqui? Olha só. Então veja que nós podemos ter o seguinte, um desenvolvedor contrata um serviço, um modelo de nuvem PaaS. Quando você contrata um PaaS, ele é suportado, por exemplo, por um IaaS, tá? Ele é suportado pelo IaaS aqui. E aí, o que é que acontece? Você desenvolve uma aplicação. Por exemplo, pensar no Google que desenvolveu o Google Docs. Aí ele desenvolveu o Google Docs e fornece isso por meio de um SaaS, que vai ser consumido pelo usuário final, consumidor. E aí, como você pode ver, ó, um IaaS ele suporta um PaaS e um PaaS suporta o SaaS. Não significa que o usuário final vai ter acesso ao que tem aqui. Mas lógico que ele foi desenvolvido normalmente por uma plataforma, pelo desenvolvedor. Então é assim que se relacionam os papéis, né? Os papéis aí da computação em nuvem em relação aos 3 principais modelos. Bacana? Legal? Show de bola? Pessoal, mas como eu falei para vocês, existem alguns outros modelos. Esses aqui são os principais. Esses aqui são os disparadamente mais cobrados em provas. Mas algumas questões trazem outros modelos. Eu costumo falar e brincar quando eu estou dando aula de modelos, de listas, de coisas que vão sempre sendo incrementadas, que a galera que faz mestrado, que faz doutorado, precisa inventar alguma coisa para suas dissertações e para suas teses. Então, geralmente, essa galera vai inventando, né, algumas outras sistemáticas para complementar aquilo que já existe. E aí nós temos alguns outros modelos de computação em nuvem. Para esses modelos, basicamente, basta entender o que eles vão fornecer. Geralmente eles caem de maneira mais direta. Então nós temos lá ó, o BAS, que é o Backup as a Service, ou seja, vai fornecer uma estrutura para você fazer backup, para você fazer cópia de segurança dos seus dados. Basicamente para isso. Você tem o Big Data as a Service, ou seja, todas as funções de Big Data, que são ferramentas ali analíticas, né, para fazer análise de dados, vão ser fornecidas na forma de computação em nuvem. Ou seja, você não vai ter que trazer para dentro das suas máquinas. BPaaS, que é o Business Process as a Service, ou seja, são os processos de negócio fornecidos via nuvem. Nesse caso, é o fornecimento de uma plataforma de serviço terceirizado completo, ou seja, alguns processos da sua organização você terceiriza. Você contrata diretamente de um serviço de nuvem. O CaaS, que é comunicação como serviço, solução de comunicação envolvendo aí, né,
voz sobre IP, comunicação voz sobre IP, mensagem instantânea, os famosos chats, e solução de videoconferência, para que as organizações consigam se comunicar. Então, você pode contratar também o CAS. O DAS ou DBAS, que é o Dados como Serviço, Data as a Service, ou Database as a Service, então banco de dados como serviço, você vai ter o fornecimento de gerenciamento de dados sob demanda. Então, o usuário vai ter acesso a alguns dados, além do próprio armazenamento desses dados, o processamento deles e análise também. Dev as a Service, ou seja, desenvolvimento as a Service, aqui seria, né, meio que uma espécie lá do PAS, mas só que basicamente as ferramentas de desenvolvimento, né, e já baseada na web, é um pouco mais simplificada lá do que o PAS. O PAS é uma plataforma completa de desenvolvimento. O TAS é o teste como serviço, ou seja, ambiente de teste para os desenvolvedores testarem as aplicações. E nós temos aqui o EAS, que é o Everything as a Service, o tudão, tudo que envolve TI como serviço. É um conceito bem mais teórico até, né? Então, tudo que envolver tecnologia da informação seria fornecido como um serviço, tá? Então, esses são outros modelos aí que a gente tem que ter uma noção que eles existem, já foram cobrados também em provas, tá? Beleza? Show de bola? Bacana, legal? Pessoal, outro tópico que também cai com relativa constância nas provas são as maneiras de implementação da nuvem. Cuidado, nós falamos dos modelos ou tipos de computação em nuvem. Agora nós vamos falar de como as nuvens podem ser implementadas. E aí nós temos basicamente 4 maneiras ou formas de implementação. Nós temos a nuvem privada, a nuvem pública, a nuvem comunitária e a nuvem híbrida. Nessa figura já dá para a gente ter alguns insights. A privada, pessoal, é aquela que é gerenciada pela própria organização. A pública, ela é disponibilizada por um terceiro e os usuários vão lá contratar o serviço. A híbrida mescla os dois e a comunitária é quando uma série de organizações, quando várias organizações utilizam uma mesma nuvem. Mas vamos detalhar um pouquinho mais elas, tá? Então vamos lá. Nuvem pública. Nuvem pública, você tem lá o provedor, o fornecedor de serviço de nuvem de terceiro, ele opera, ele fornece tudo e você simplesmente utiliza. Exemplo, o Microsoft Azure. Está disponível, você vai lá e contrata aquilo ali. Desenvolvedor da Microsoft. Microsoft que cuida, você só usa aquela infraestrutura que é disponibilizada ali. A nuvem privada, a própria organização, ela cuida do gerenciamento, ela cuida da disponibilização da infraestrutura de nuvem. Então ela pode estar, inclusive, localizada dentro da empresa, lá no data center da empresa. Né? Então, uma única empresa, ela mantém aquela estrutura e ela oferece isso para dentro da própria organização como um modelo em nuvem, tá? Como modelo em nuvem. Não necessariamente tem que estar armazenado dentro da organização. A organização pode ter uma nuvem dela, exclusiva dela, e ela pode pagar, por exemplo, só a hospedagem dessa nuvem privada dela, mas é só ela que vai usar. É só ela que vai usar, através de uma rede privada. Nuvem privada, então. A híbrida, você faz a derivação das duas, né? A combinação das duas. Você pode ter parte de uso de nuvem privada, parte de uso de nuvem pública. E a comunitária, como eu falei, várias organizações que têm algum interesse comum vão ratear os custos daquela nuvem, porque uma nuvem privada é muito cara, né? Você mantém sozinho uma nuvem, mas aí você pode ter várias organizações que têm interesses comuns e formam uma nuvem, criam uma nuvem, mantêm uma estrutura de nuvem e elas dividem aquela infraestrutura. Então, quais são as maneiras de implementação de nuvem? Nuvem pública, um terceiro criou e disponibiliza e você usa, apenas acesso ao serviço. Nuvem privada, a sua organização é a dona, a sua organização mantém uma rede privada, que pode ser dentro da sua própria instalação, ou você pode contratar só uma hospedagem. E a nuvem híbrida combina essas duas. E a comunitária, várias organizações compartilham uma nuvem. Beleza? Essas são as maneiras de implementação. Obviamente que algumas têm vantagens e desvantagens. Né? Elas têm vantagens e desvantagens. Uma pública, por exemplo, é muito mais fácil de você contratar.
É muito mais fácil você contratar aquilo ali, né? A privada já vai sair mais cara, por exemplo, porque você tem que manter aquilo ali. Mas você vai ter mais controle também. Então, cada organização vai fazer sua análise e ver o que é melhor para aquela situação concreta. E por fim, vale a pena a gente falar da arquitetura básica, da computação em nuvem, tá, pessoal? Que são os elementos básicos. Deixa eu colocar maior na tela um pouco, para a gente ver quais são os elementos básicos de uma arquitetura de nuvem. Ela é formada por componentes, né? Nós temos a infraestrutura do cliente, então você como cliente está lá no chamado front-end, né? É o espaço do cliente. E você acessa o serviço de nuvem através da internet, seja por meio de um navegador, um browser, ou seja por meio de um aplicativo específico. Então você vai acessar, né, sem muitas dificuldades, aquilo que está lá na nuvem. Aquilo que está lá na nuvem, né? E aí o que é que você tem na nuvem? Os recursos que você contratou. Aplicações, serviços, ambiente de execução, armazenamento, infraestrutura, gerenciamento, segurança. E aí nós chamamos essa parte aqui de back-end. É a própria nuvem. Aqui é como se fosse a própria nuvem. Os recursos disponíveis pela própria nuvem, né? E no front-end é aquilo que você... o meio que você está utilizando para acessar. É o meio do cliente que você usa para acessar. Então é uma arquitetura bem básica, uma arquitetura bem simples aí de computação em nuvem, né? Você pode ter alguns outros componentes, por exemplo, você pode ter aqui um servidor central. Você pode ter um servidor central para fazer todo o gerenciamento de maneira mais centralizada, né? Nesse meio termo aqui, você mandar a requisição de repente para o servidor e o servidor disparar as requisições especificamente para qual serviço, qual aplicação, etc. Mas, em linhas gerais, essas duas, né, são os componentes principais. Esses dois são os componentes principais, o front-end e o back-end. Bacana? Beleza? Show de bola? Pessoal, olha só, nós passamos aqui pelos principais, né, conteúdos aí de computação em nuvem, com foco sempre naquilo que cai em prova. Com isso que a gente viu aqui, pode ter certeza que você vai se dar muito bem nas questões desse tema.